Hoje ele falou para a TV do clube, para Flá TV, e vamos, portanto, ouvir o que ele disse de melhor. Eu não tinha visitado ainda a primeira vez, tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Mengão. Tite fala pela primeira vez, né, como técnico do Flamengo, ele mandou um recado aí para a nação rubro-negra através da televisão Flá TV do Flamengo, né, e ainda elogiou muito o CT de treinamento do Flamengo, uma coisa de primeiro mundo, e ainda disse que ainda sonha com o título. É isso mesmo, ele ainda sonha com o título. Era o Flamengo ter vencido o Corinthians, né? Aí o sonho poderia estar mais vivo do que nunca, né? Mas o Flamengo acabou empatando com o Corinthians no sábado, lá na Neoquímica Arena. Mas é aquilo, o Tite chegou, ele vai tentar dar a sua cara nesses últimos 12 jogos, né? Do Brasileirão. Só que o planejamento do Flamengo é visando já 2024, porque esse ano foi uma tragédia atrás de tragédia, né? Mas o Tite, eu acho que é o primeiro acerto, na minha visão. Eu acho que é o único acerto da diretoria em 2023, né? Único. Mas vamos deixar o Tite falar aí, vamos embora com mais um vídeo. Vai deixando seu like ajuda demais, o comentário também. E tá animado com o Tite? Você está animado com o Tite? Eu estou, então vamos embora com mais um vídeo aí. Atento às primeiras palavras do Tite como treinador do Flamengo. Ainda não foi na apresentação, na entrevista coletiva. Isso deve acontecer amanhã. Hoje ele falou para a TV do clube, para Flá TV, e vamos, portanto, ouvir o que ele disse de melhor. Eu não tinha visitado ainda a primeira vez, tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição, agora compete a nós. Saudade sim, o campo é fascinante, a oportunidade profissional do Flamengo ela é enorme, a responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso. Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Eu conversei com o Marcos Braz, eu conversei com o presidente Landim, depois nós conversamos com o Spindel e deu a sequência toda do trabalho. Eu também entendo que a privacidade e o respeito do atleta e na sua hierarquia eles devem se estabelecer. Tenho sim, eu acho que 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um approach inicial. De saber como é que é o comportamento, da forma que trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. É uma responsabilidade muito grande, é um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só a gente transitar no ninho, a gente sabe, ver as fotos e essa história, o quanto ela é forte, mas que os meus princípios de Adenor, de correção, de educação, de princípios. Educação e competitividade andam juntas, elas se potencializam para que possa ser melhor, que possa, no enfrentamento, que possa no jogo ser vencedor. Nós falamos, Fabinho, agora há pouco e reitero aqui de forma pública, não tem dois discursos. Tomara que seja assim, tomara que eu tenha luz, tomara que a comissão técnica tenha dessa competência para aquilo que nós falamos, a staff toda. Estou falando muito para poder levar para dentro do campo e daquele negocinho redondo entre no gol e a gente possa vencer. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma fala do pessoal da diretoria, Braz e Spindel. Mas antes, Zinho, aproveitando a deixa do Tite, é bem simples a questão, né? Para final, para daqui até o final de 2023, essas últimas 12 rodadas de Campeonato Brasileiro. No máximo, lógico, título. No mínimo, classificação direta para a Libertadores, né, Zinho? Nem G6 serve. Não, assim, ele coloca muito pela... Quando ele fala grandeza, não é só a história do Flamengo, é o elenco que ele tem na mão hoje. Os jogadores que ele tem. Né? Então, seria uma frustração o Flamengo não estar num G4, né? Não vai ser fácil não, né? A briga tá boa ali, tá muito boa. Vão ser 12 rodadas espetaculares, né?
Agora, legal também que ele não deixa de falar num título que é uma coisa muito distante, acho muito distante também, mas matematicamente ainda não está definido, mas é legal a forma que ele chega ao clube, né? Não foi diferente do que eu pensei, do que eu imaginei. Acho que ontem eu falei isso aqui, dele indo cumprimentar, funcionário por funcionário, ele gosta disso, esse tratamento, essa relação humana é muito do Tite, entrar na rouparia, ir lá na tia do café, mas também ir lá no departamento médico, né, com o Tanuri, de estar ali com os dirigentes, aí também dando um abraço no Fabinho, no Juan, na galera toda, conhecendo a estrutura, porque ele não conhecia, né, não foi ao Flamengo dessa forma, e viu o que ele tem ali para trabalhar um grupo de jogadores que é de altíssimo nível. Então, por isso vem essa motivação e essa empolgação dele para que tudo possa correr da maneira que o torcedor, né, que a nação rubro-negra deseja, que é a vitória, a conquista. Uhum. Pascoal, depois da saída do Sampaoli, o time venceu o Bahia em casa, empatou com o Corinthians fora de casa. Não foram maus resultados, mas se a gente pegar o último jogo, o empate com o Corinthians, o Flamengo fez o gol ali e meio que parou de jogar, acabou até cedendo o empate. Para um time que pleiteia, ou pelo menos diz pleitear ainda o título, não é o ânimo necessário. Você acredita que com a simples chegada do Tite, isso vai se modificar? Eu acredito que sim. O Tite tem essa capacidade, né? De fazer o jogador recuperar aquilo que já teve um dia, né? Agora, vamos falar real, né? Esse ano foi brabo pro Flamengo, gente. Bota brabo nisso. Pô, começou com Vitor Pereira. 0 de ligação com o elenco, 0. Vocês vão fazer o que eu quero e acabou. Certo? Sim. Aí não ficou o Vitor Pereira. Aí vem Sampaoli. 0 de integração. 0. Muito pelo contrário. Ainda afastamento. Brigas. Confusão. Agora chega um cara que é capaz de trazer todo mundo em torno de uma proposta. E isso é muito positivo. Bom, o Tite faz isso, não está fazendo só no Flamengo. Ele fez isso em todos os clubes onde ele foi. É como disse o Zinho, uma característica dele. Todos. No Corinthians, se você perguntar para o porteiro e perguntar para o jardineiro, o tratamento é o mesmo. Perguntar para o presidente, o tratamento é o mesmo. É tudo igual. Por quê? Porque o Tite é assim. Ele é dessa forma. Ele gosta desse contato humano, pessoal, e ele para conversar com as pessoas. Ele dedica minutos a uma pessoa que vem conversar com ele dentro do clube, nessa situação. E eu acho isso muito positivo. É muito bonito da parte do Tito. Isso agrega, isso junta, isso vai mostrando... E ele disse, tem 12 ou 13 jogadores que eu já trabalhei, inclusive na seleção brasileira. Isso também dá para o jogador, porque aí entra aquele negócio que o jogador fala. Um jogador fala com o jogador, né? Um fala pro outro, tá chegando o Tite, ele é assim, ele é daquele jeito, ele vai tentar aqui, vai apaziguar, vai mudar o sistema de jogo, vamos conversar com ele é capaz de ouvir aquilo que a gente vai falar para ele, entendeu? Tudo isso dá um sentido de que o grupo volta a ter memória, volta a ter principalmente alguém que possa levá-los às conquistas. Tomara que isso aconteça, né? Porque eu espero que o Tite no Flamengo, com a grandeza do Flamengo, com a importância do Flamengo, com o que tem o Flamengo, não só de recursos todos no ninho do urubu, mas os recursos financeiros, capaz de montar um time que volte a ser aquele time, super time, e que volte a surpreender todo mundo. É o que eu desejo, porque um time do porte do Flamengo, alavancando os outros têm que se virar, porque a distância vai ficar muito grande. Então, parabéns ao Flamengo pela contratação do Tite, e eu não sou daqueles que vou ficar cobrando a palavra do Tite, porque a verdade no futebol não dura 24 horas. E olha que com o Tite a palavra durou 10 meses. E eu não vou cobrar se ele foi mentiroso. Para mim isso não funciona, porque no futebol não é assim. Ele viajou, ele não precisava ter sido tão enfático, mas também não vamos destruir o cara por causa disso. Eu não sou daqueles que cobrará. Porque eu sei que no futebol as coisas Estou vendo aí, Mauro. Até por acaso, hoje à tarde, eu gravei o resenha que vai ao ar na sexta-feira com o Valdemar Lemos e com o Fernando, o ex-zagueiro do Flamengo, formado no Flamengo, depois jogou no Vasco. E a gente falou muito daqueles tempos de Flamengo, quando foi desalojado do CT na Barra, né, no Fla Barra.
para voltar a treinar todos os dias na Gávea. Gávea. E você vendo essa estrutura atual, é um absurdo. Eu não conheço, eu já estive no Ninho do Urubu, mas não com a obra totalmente concluída. Realmente espanta a estrutura do Flamengo. Eu sei que já é assim há algum tempo, já há alguns anos, mas realmente foi uma subida de nível incrível. E em cima do que disse o Pascoal agora, Mauro, na comparação, nessa coisa de se relacionar com o grupo, o Tite já larga muito em vantagem com os últimos 2 treinadores do Flamengo, né? Porque é do 0 ao 100 aí, né? Não. É mais ou menos como da Gávea ao Ninho do Urubu. É verdade. Eu também tive a oportunidade de fazer um treino de seleção lá, mas não estava acabado ainda, estavam construindo a parte final do hotel. Enfim, também não transitamos na oportunidade lá por dentro, como fez o Tite hoje, conhecendo todos os setores, mas percebe-se que é totalmente estruturado. Isso aí o Flamengo vai dar a ele. Vai dar a ele a possibilidade de aproveitar esses jogos e pensar quem que o Flamengo pode perder, se o Flamengo não estiver querendo renovar com um ou outro, e me parece que isso vai acontecer, e ele vê se concorda ou não concorda, né? Conversar com o Braz, com a diretoria, e, enfim, analisar esse elenco e propor uma melhoria ainda desse elenco, né, pro ano que vem. Hoje eu ouvi agora há pouco até o André Jardine falando lá do México. Técnico do América, né? América falando assim, né? O América aqui, acho que só perde pro Flamengo em talentos e tal. Quer dizer, o Flamengo é uma referência de elenco, né, em toda a América aí, enfim, todo mundo sabe o potencial que tem o time, mas todo mundo sabe também que esse potencial não foi demonstrado como o torcedor esperava. Essa história dele ter falado em agosto de 22, antes da Copa, ele falou, não vou treinar no Brasil, né? Talvez até há quem diga que ele ficou esperando por uma chamada lá de fora que não aconteceu. Eu não sei se ele ficou esperando, eu não tenho essa informação, mas acho normal. Ele não pegou o time em janeiro, não pegou um time nem agora na virada, tivemos quantas mudanças já no campeonato, e agora já é quase que trabalhar para 2024. Porque, Tite, o sonho existe, você não ia chegar aí no seu dia de apresentação e falar, não, agora brasileiro, eu nem quero jogar. É óbvio que ele tem que falar, mas são 11 pontos, não acredito que o Flamengo chegue de jeito nenhum, não acredito. Tem que tirar mesmo. praticamente um ponto por rodada. Não, e o número de vitórias? São 5, não é só a pontuação, né? O Botafogo tem 5 vitórias a mais. Tem na frente do Flamengo o número de pontos empatados, o Palmeiras, número de vitórias também, mas o saldo muito melhor do Palmeiras. Enfim, tem o Grêmio e tem o Bragantino. Então, vamos lá. Eu acho que é obrigação mesmo do Flamengo ficar entre os 4, né? Para quem era apontado como favorito para ganhar vários títulos e não conseguiu nenhum, o mínimo que se espera é ficar entre os 4, não defender de pré-libertadores. E aí sim, nesse sentido, eu acho que o Flamengo tem condição. O título... Acho difícil que alguém vá brigar com o Botafogo, principalmente depois dessa última rodada que ajudou muito. Podia ter caído para 4, 5 pontos com um, com o outro ali, 6 pontos que fosse. O Flamengo não tem mais confronto direto com o Botafogo. Já começa por aí também, né? Já jogaram o que tinham que jogar. Então, enfim, não adianta ficar secando o Botafogo. Acho que o Flamengo tem que preocupar e fazer o trabalho dele. E, a princípio, a expectativa é que dê muito certo, sim. Vamos aguardar. Para mim vai ser surpresa. O grande título, o grande técnico, com o grande... Por isso que ele já falou que trabalhou com 11, 12. Você vê quantos caras do Flamengo tem e seleção. Com relação a ser um grande gestor de pessoas, não tenho dúvida disso. Agora, vamos ver se aquelas rusgas pequenas que existiram, de que tamanho elas estão e como o Tite vai administrar. O Tite não deu ao Gerson a oportunidade que o Gerson esperava. O Tite não deu ao Gabigol as oportunidades que o Gabigol esperava. Entendeu? Então, assim, uns que ele gosta muito, se diz apaixonado pelo futebol, como o Everton Ribeiro, não sei se o Flamengo quer continuar, qual é a idade, né? Ele é apaixonado pelo Felipe Luiz, que não levou para a Copa, porque ele disse, inclusive, se ele tivesse uns 3 anos a menos, eu teria levado até para o Catar. Acho que eu falei aqui ontem... Sim, quando ele tinha 4 a menos, 3,5 na verdade, ele levou para a Rússia, né? Levou para a Rússia, e assim, e ontem eu até citei... Ele convocou para a seleção desse grupo do Flamengo 10.
Então. Sim, mas nem todos estão bem aproveitados, né? Sim. E aí não adianta você falar o Pablo. E eram outros momentos. Ele levou o Pablo lá, jogou amistoso. É o Pablo lá de trás aí, ó. Olha lá, Davi Luiz para um jogo logo no comecinho de trabalho. Que jogou de volante. Na Austrália, com Rodrigo Caio na defesa. Davi Luiz e Rodrigo Caio estavam no mesmo jogo contra a Austrália e o Davi jogou de volante. Ele não vai nem testar isso mais. Aquele que o Diego Souza fez gol? Eu vou ver pra você, mas ele não vai nem testar mais o Davi, anos agora depois. Ó, curioso, lá quem ele atrás. mais chamou, Zinho Pascoal, Cebolinha, com 25 partidas. O Cebolinha foi campeão na Copa América com E ele. talvez o melhor jogador da Copa América de 2019. Talvez não, o melhor, porque Ele e o Daniel Alves, né? O Daniel Alves jogou muito O Neymar também. se machucou, Perdeu o né? Neymar. E o Cebolinha decidiu os jogos para a seleção brasileira. Olha lá, o Felipe Luiz, ó, com quem ele tem ótimo relacionamento, inclusive fora de campo, né? Que a gente sabe a cabeça do Felipe Luiz, é um cara realmente diferenciado e que ia à CBF, inclusive, conversar sobre tática com o Tite. Então, acho que ontem eu citei e acho que ele vai ser uma referência ali para falar sobre o grupo. O Gerson, olha lá, poucos jogos. O Fabrício está comentando Pedro. comigo aqui, ó, levou o Gabigol muito mais do que o Pedro. 14 vezes contra 4, mais do que 3 vezes. Só que ele levou o Pedro para a Copa, né? Mas aí tem uma coisa, o Gabigol na seleção brasileira foi até punido pelo Flamengo, quando convocado pelo Tite. Está lembrado disso? Sim. Se machuca no jogo no Uruguai, tinha um jogo no Brasil e ele vai fazer o tratamento médico com o pessoal da seleção brasileira. Que era, se não me falha a memória, no CT do Corinthians. Ele ficou aqui em São Paulo. E aí, o que aconteceu? O Flamengo puniu o Gabriel, que não voltou para se fazer o tratamento lá no Ninho do Urubu. Então, eu não vejo rusga do Gabriel, a não ser aquela fala dele lá no caminhão. No trio elétrico. Mas ali é comemoração, é Libertadores, estava voltando da conquista da Libertadores. E ele tá mordidinho, não ter ido para a Copa. Tudo, tem tudo o seu valor. Mas, Tudo o seu Pascoal, valor. sabe o que eu Mas fico isso aí curioso? Não, mas eu fico curioso o seguinte. Me parecia, na época dele ali, que o tipo de jogador, Gabigol, não encaixava pro esquema dele. Por isso que ele também não chamava mais. Eu acho que às vezes até chamava, porque era tanta pressão da torcida, o Gabigol arrebentando, jogando pra caramba. Pô, não levar o Gabigol também. Mas não punha para jogar tantos minutos. O Bruno Henrique tá ali e jogou pouquíssimos minutos com ele na seleção. Mas o Gabigol não encaixava. Então, assim, ele já tinha Gabriel Jesus, Richarlison, e o Pedro era um reserva para uma coisa diferenciada. Mas o Gabigol não foi, apesar daquele número de convocações ali, não foi muito prestigiado por ele. Mas, não foi facilitado no esquema. Eu acho o Gabigol, que a às vezes, melhor chance entrou que o também, Gabigol não fez teve nada. Às para vezes ele- brilhar na seleção com o Tite foi na Copa América. Ele teve alguns jogos como titular. E mas ele não foi conseguiu bem. se firmar. Ele também não foi bem, então, entendeu? Aí tinha essa história de levar o Pedro. A gente já falava, olha, vai levar um Mas Pedro ele levou o reserva. Pedro Ele pra chegou a Copa? levar o Pedro, acho que reserva do Gabigol. Isso. Né? E não levar porque era um Mas- outro tipo de jogo. Agora, o que ele vai é outro fazer? estilo de jogo. Mas o que ele Pedro vai é um fazer jogador- agora? Vai jogar com os dois? Vai jogar com um só? E quem Depende que do será? esquema que ele for adotar. Por exemplo, se ele adotar um centroavante que flutua entre as linhas do meio-campo e da defesa, ele vai escolher o Gabriel. Se ele quiser um centroavante que tem mais presença de área, ele vai escolher o Pedro. Já vai começar essa história. Agora, Zinho, é claro que Os todo dois podem treinador jogar do juntos. mundo deveria, pelo menos, conhecer muito bem o elenco do Flamengo. Elenco estelar, só tem jogador famoso, jogador conhecido. O Tite ainda, por cima, como a gente acabou de mostrar, já trabalhou com boa parte do grupo. Já ajuda bastante nesse início de trabalho? Ajuda pelo aquilo que ele falou, né? Comportamento, atitude dos atletas, trabalho em equipe. Ele conhece muitos do que foram com ele ali e conviveram por um período. É curto o período, mas são algumas semanas que você passa e você já vê, né? Ali como é o dia a dia do atleta, né? O cara que está muito tempo no futebol tem uma facilidade de detectar isso. O Gabigol brincou, né? Foi quando o Flamengo foi campeão, então na hora de uma comemoração, o pessoal gosta da polêmica e tal. O Gabriel é esse cara extrovertido mesmo, e ele fala que não foi para a seleção, mas ele já joga numa seleção. Mas assim, quando ele foi para a seleção, o grau de competição é bem maior, gente. Não dá nem para comparar. O Gabriel brincou, o Flamengo é uma seleção aqui, sul-americana. Mas se você for botar mundial, qual jogador do Flamengo hoje é titular absoluto num time da Premier League?
Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O Gerson que saiu agora foi do Olympique de Marseille e já voltou. O próprio Gabigol, o próprio Pedro, vários. Então, assim, é um debate que vai existir, essa coisa do que o Gabigol brincou ali, foi uma coisa dele com a torcida. Não vejo nem assim um rancor com o Tite. E o Tite o levou, mas ele não encaixava no sistema de jogo do Tite, que o Tite pretendia para uma Copa do Mundo. O Pedro, sim, que era um homem mais de área, para ser um suplente numa necessidade para um momento do jogo. Salve, nasceu. Vambora com mais um vídeo aí. E o Tite, né, falou a Flá TV, né, sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, já traçando um paralelo, já avisando já ano que vem já, né? O Tite disse, falou sobre o sonho de conquistar o título, que a gente sabe qual título ele tá falando, que se referindo ao Brasileirão, né? Sabemos que o título tá muito longe, são 11 pontos distante, né, do líder e faltando 12 rodadas, né? É difícil tirar. Se a gente for fazer uma conta aqui bem rapidinho, é tirar 1 ponto por rodada. É uma coisa muito difícil, né? Então aquilo. Outro ponto também que ele chegou a citar é sobre o Flamengo se classificar para a Libertadores, né, do ano que vem, direto, né? Um G4 ali direto. Falou sobre a possibilidade também de não conseguir, mas acho que isso é uma coisa que não passa na cabeça de ninguém. O Flamengo não se classificar para a Libertadores, nem do Tite, nem de nenhum torcedor do Flamengo. E ele também chegou a mencionar também sobre a sua pessoa, sobre sua pessoa, né? Sobre o Adenor e Bate, acho que se fala assim, né? Adenor Bate, alguma coisa assim. Então é aquilo. Sim, para mim, o Tite ele tem todas as possibilidades de conseguir, vamos dizer assim, um bom resultado no Flamengo, né? Um bom resultado, em qual sentido eu tô falando isso? Um bom resultado de conseguir... o time conseguiu dar uma arrancada e terminar na 2ª colocação. O título foi por pouco. Eu acho que sim, ele tem todas as possibilidades, né? Treinando o time nessa data FIFA aí. Lembrando que o Gerson, né, tá servindo na seleção. E outro ponto também, né, é que a gente sempre toca no ponto de... o Flamengo ele precisa garantir a vaga na Libertadores. Para mim vai conseguir sim. Também tem questão de premiação. Eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo deve estar pautando nisso. Tite, sabemos que, entre aspas, minha dedução, deve ter comentado com o Tite. Tite, sabemos que o Brasileirão é muito difícil, por estar 11 pontos do líder. Só que, quanto mais perto do líder a gente chegar, melhor, porque tem a questão de premiação, né? Quanto mais perto lá da primeira colocação, mais dinheiro tu recebe. Então, eu acho, obviamente, que a direção do Flamengo também deve estar pautando. Chegou a comentar com o Tite sobre isso, né? Sobre questão de dinheiro, né? Se a gente não conseguir o primeiro lugar, o segundo ele já ajuda por questão monetária, né? E aqui uma parte aqui, né, do artigo da coluna do Fla, Marcelinho Carioca critica Tite por recusar o Corinthians e acertar contra o... Eu entendo a dor que o corintiano, ou uma parte torcedor corintiano esteja sentindo, né? Acho que isso é uma traição, né? Cadê? Aqui a fala aqui. Abre aspas para Marcelinho Carioca, né? Eu só quero reafirmar que você, Tite, mesmo disse, né? Se eu assumir, me chame de mentiroso e sem palavra. Você pode estar com a sua esposa, sua família, com quem você quiser. Mas eu te falo, você disse 4 vezes não ao torcedor corintiano. Com o Corinthians, você não vai estar mais. Declarou antes de concluir, né? Abre aspas novamente, né? Toda a admiração, o amor e o respeito que o torcedor tinha com você, você jogou no lixo. Virou as costas e nem tchau você deu, né? Você fez isso, Tite, com o torcedor corintiano, com a segunda pele. Os interesses a gente não sabe. O medo de você assumir o Flamengo na Neoquímica Arena para enfrentar o Corinthians. Foi a prova viva. Cadê a prova? Agora você vai ter 10 dias para poder treinar, finalizou Marcelinho Carioca em entrevista à CNN Brasil. Alguns corintianos aí, né, ou alguns jornalistas aí, não gostaram do acerto do Tite com o Flamengo, né? Mas faz parte. Eu acho que ali o Marcelinho Carioca, ele tá falando mais como torcedor, né? Ídolo do Corinthians como torcedor. Sabemos. Da mesma coisa se o JJ recusasse o Flamengo
e fosse o Corinthians. Sabemos, né? A questão de mexe com torcedor, aquela paixão. Sabemos, eu entendo a tua situação, Marcelo Carioca. Só que agora tu vai ter que respeitar que o Tite é Mengão. Então, é isso aí, Marcelo Carioca. Não deu pra você? O Corinthians tá uma bagunça, o Flamengo também tá, né? Mas o Flamengo tem mais jeito de dar certo do que o Corinthians, né? E lembrando que o Corinthians também tem ano eleitoral esse ano, né? Então, Marcelinho Carioca foi um jogador brabo, batedor de falta brabo, mas esquece. Tite é Mengão.